No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental e suicídio. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 12 mil suicídios em 2020, uma média de 35 casos por dia. O cenário dificulta o alcance do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 3, da Agenda 2030, que tem entre suas metas reduzir a ocorrência do suicídio e promover o bem-estar. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber a psicóloga Karina Fukumitsu. Ela é psicóloga e psicoterapeuta em gestalterapia e coordenadora do curso de pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A Elaine Alves, que é psicóloga, ela é docente e membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da USP e idealizadora do Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergências e Desastres. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Karina. Bom dia, Elaine. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil ODS. O que de mais importante está acontecendo nessa semana, segundo a sua visão, Franklin? Olha, ainda repercute, de uma certa forma, o escândalo, digamos assim, da Prevent Senior, né? Que cada dia tem uma novidade, né? Acho que ainda não dá verdadeiro absurdo, né? Exatamente. Então, não vamos nem nos alongar aqui, porque daria 2 programas só para falar sobre isso. E eu queria dar um destaque, uma coisa que a sociedade precisa começar a pensar e pressionar o Congresso Nacional, que está sendo discutida uma nova lei antiterror. O Brasil já tem uma lei antiterror, mas está sendo discutida uma nova lei que segue no Congresso Nacional, e essa lei é muito perigosa para a sociedade. Por que ela é perigosa? Porque, de uma certa forma, ela acaba criminalizando, né, ou dá a possibilidade de se criminalizar os movimentos sociais e concentra demais o poder de dizer o que é, o que não é terrorismo, no Poder Executivo, na Presidência da República. Então, eu acho que a sociedade tem que ficar muito atenta para combater essa lei, porque lei antiterror nós já temos, e essa outra que vem na visão do quê? De criminalizar movimentos sociais e abre possibilidade para quê também? Para perseguir opositores do governo federal. Então, nós precisamos ficar muito atentos para fortalecer nossa democracia e não debilitá-la mais ainda, Joel. Importante seu registro que demonstra o retrocesso que nós vivemos no nosso país. Perfeitamente. Bom dia, Karina. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Elaine e todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É um prazer Elaine, estar aqui. Prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Elaine. Muito obrigada, bom dia para vocês, é um prazer enorme estar aqui, prazer rever a Karina e conhecê-los, né, virtualmente, Joel e Franklin. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do IBGE, divulgada esse ano, os indicadores de saúde mental são os piores entre as meninas, estudantes de 13 a 17 anos. Elas não foram ouvidas em 2019 e 29% delas declararam sentir que a vida não vale a pena ser vivida. No total, 20% das meninas já sofreram violência sexual e mais de 26% relataram ter sofrido bullying. Karina, os dados são aterradores. Como essas questões de gênero e raça se relacionam com os fatores de risco para o suicídio? Essas questões, Joel, eu acredito que estão entrelaçadas com a situação da falta de pertencimento e a grande vulnerabilidade que um ser humano se encontra quando não se sente ouvido, quando não se sente respeitado, quando se sente humilhado. Lembrando que vulnerável é aquele que se sente ameaçado, ferido, desprotegido. Nesse sentido, eu vejo que muitas vezes
né? Dependendo do gênero e da raça, a gente vê situações de falta intensa de pertencimento. Pelo que se percebe desses indicadores, as meninas elas têm mais possibilidades, né, de caminhar para o suicídio do que os meninos. Sim, se a gente for pensar, né, as meninas elas têm uma tendência a se comunicarem mais, né, e os meninos, os homens, né, ainda infelizmente existe um certo embotamento emocional, de que eles são criados, né, como pessoas que não podem colocar, né, os seus sentimentos e compartilhar os seus sentimentos. Logo, os números que acontecem de pessoas que falam mais, talvez seja, né, essas mulheres, essas meninas que se encontram e se comunicam muito mais sobre as vulnerabilidades delas. Elaine, eu vou repetir os dados porque eu achei assim importantes. Estudantes de 13 a 17 anos foram ouvidas em 2019. A pesquisa é 2019. 26, quase 30%, 29,6% delas declararam sentir que a vida não vale a pena ser vivida. No total, 20% das meninas já sofreram violência sexual e quase 27% relataram ter sofrido bullying. Quer dizer, são números, assim, expressivos, né? O que está acontecendo com o universo feminino, né, nessa faixa de idade? Veja que, em termos sociais, né, as meninas elas tiveram uma mudança, existe uma cobrança diferente na sociedade para as meninas e, ao mesmo tempo, existe a mesma cobrança que existia para elas no século passado ou mesmo até no início do século XX. Então, veja, existe uma mudança de comportamento, né, na adolescência hoje, que é colocada e é cobrada, inclusive, porém, em termos morais e sociais, a mesma cobrança que existia no início do século XX, na metade do século XX, ela ainda existe para as meninas. Então, as meninas vivem uma ambivalência, uma ambiguidade com relação a esse comportamento. Então, eu tenho que fazer isso, porque nós mudamos, nós somos mulheres e nós temos o direito, porém, ainda existe uma cobrança de que se elas fazem isso, então elas não devem, elas não são boas para o mercado, né? Para o mercado de trabalho, para o mercado social da família. Então, de uma certa forma, as mulheres, e principalmente nessa fase da adolescência, em que você tem uma dificuldade maior com relação à sua identidade social e uma segurança com essa identidade social, né? Então, de fato, o que você está fazendo está certo. Então, o grupo cobra que você seja assim, mas o grupo também cobra que se você está assim, você não é adequada para, né, para as famílias, para a sociedade. Então, veja que a sociedade, ela muda para as mulheres, mas não muda para os homens, no termo moral de verdade. Então, é muito do que a Karina está dizendo, né? Uma questão de falta de pertencimento. Eu busco um lugar social, mas eu não consigo ocupar esse lugar social também que eu estou colocando, tá? E ainda você tem uma outra questão que eu acho que tem uma queda econômica, então vai pauperizando este lugar, então isso dificulta, então tem as questões raciais, as questões econômicas e a questão moral mesmo, porque ainda existe uma cobrança que é uma cobrança do século passado. Há uma contradição da sociedade, não é, Karina? Nós imaginamos hoje o feminismo, o século XXI, redes sociais, e quando as meninas, a Helena está dizendo que elas têm a mesma cobrança do século passado. É isso que a Elaine trouxe, é muito importante, né? Porque a gente precisa começar a pensar em todo o processo autodestrutivo como multifatorial. Sendo assim, quer dizer, qual é a exigência que foi acontecendo com estas mulheres, com estas meninas e que lugares que elas ocupam? Agora, só voltando um pouquinho, você trouxe também os dados vinculados aos casos de violência sexual e de abuso. Isso realmente a gente precisa também prestar muita atenção, porque é de fato, né, um agravante, inclusive no sofrimento e na vulnerabilidade. Porque muitas vezes o que mais agrava esse sofrimento é a questão do silenciamento.
Muitas vezes, quando você é abusado e você é obrigado, até para se preservar e se proteger, a se silenciar, isso acaba agravando este sofrimento. Então, imagina que é uma ferida que fica em carne aberta constantemente e o silenciamento acaba realmente prejudicando muito. Então, acho que a gente precisa também considerar esse número elevado de meninas, né? Por quê? Porque elas aprenderam ou foram obrigadas a se silenciarem. Ô, Elaine, eu queria continuar te ouvindo, vocês falando, você e a Karina, me ocorreu te perguntar, o que provoca o suicídio, pelo que vocês estão falando, não é só um problema de saúde mental, né? São episódios como esse, por exemplo, de violência sexual, né? Quase 27%, mais de quase 30% relataram, as meninas de 13 a 17 anos relataram bullying. Quer dizer, então, existe aí alguns suicídios que têm origem na saúde mental, mas boa parte deles não é isso, né? Acho que eu sou uma, acho que a Karina também, né? Eu sou uma forte defensora, né, de que o suicídio não está vinculado somente à questão da saúde mental. Claro que, assim, se a gente pensar que tudo que nos traz sofrimento interfere na nossa saúde mental, né? Então, vamos lá. Mas não, eu quero dizer assim, não está vinculado à doença mental. Acho que isso é fundamental. O suicídio não É um está importante vinculado à doença esclarecimento, mental. né? Qualquer pessoa pode vir a se matar, considerando que haja um sofrimento em que você não encontra ferramentas internas para enfrentar aquele momento. E aí, se você pensar, né, na condição, pensando nas meninas, né, na condição de fortalecimento e segurança que ela tem para enfrentar algumas coisas, existe esse silenciamento que foi colocado até da questão do abuso, né, ele é colocado assim, existe a vergonha e a humilhação com relação ao abuso e também a falta de segurança, porque no momento em que ela delata esse abuso, onde é que ela encontra pessoas que vão com ela até o final? De modo geral, isso é colocado de que é invenção da parte dela, de que ou que ela entendeu errado, e por uma série de conveniências acaba ficando dessa maneira. E ela fica no lugar de quem inventou a história ou de quem entendeu a história errada, e aí ela vai ficar com esse sofrimento, enfim, né? Ou de quem está mentindo ou enganando. E ela fica com isso, infelizmente, embora a sociedade saiba que a menina sofre isso, também a sociedade encobre isso. E isso é, sim, o abuso e a violência sexual, elas são, sim, questões muito fortes envolvidas com a relação do suicídio, considerando a força que essa menina tem nessa idade até para enfrentar tudo isso. Mas, de novo, né, isso é muito forte, mas nunca é o único motivo. Né? O suicídio ele tem várias possibilidades e não uma única possibilidade. É sempre uma gota d'água em um copo cheio, considerando várias condições para cada pessoa e para cada indivíduo. A nossa orientadora, eterna orientadora, né, minha da Karina, Maria Júlia Kovacs, ela fala em suicídios, né, porque ela diz que cada suicídio é único, né, e sim, ele é individual. Então, são muitos suicídios num único suicídio para a gente pensar. Quando se fala de vários tipos de suicídio, ela levantou duas questões que eu quero repercutir com você, Marina. A primeira, quando a incompreensão em relação à culpa que essa jovem tem, e depois a incompreensão da sociedade, aí vem o papel da família. Hoje, a família está dando uma resposta adequada para essa questão, né? E essas várias questões, né? Violência, abuso, bullying. E uma outra também, nós temos vários suicídios. Como duas especialistas, né, no seu caso, podem orientar uma pessoa, se vários tipos de suicídios, como eu sou preparado para, no momento de forte emoção, não me matar por algum motivo de que maneira é esse preparo, né? Se é que ele existe, né? Porque se o suicídio é singular, como a Helene falou, cada um de nós tem uma resposta diante do problema. Como nos preparar para isso? Joel, eu só vou voltar um pouquinho, né, a questão que você trouxe sobre as questões atreladas à saúde mental e que a Elaine trouxe, que realmente, assim, não são somente atrelados aos transtornos mentais. Eu vinculo os casos de suicídios para histórias, com histórias. Por isso que eu gosto muito da assertiva da Júlia,
né, que ela realmente traz essa proposta da gente compreender, e no plural, os suicídios. Por quê? Porque eu vinculo realmente com aquilo que eu nomeei como processo de morrência. E o processo de morrência é um definhar existencial, uma complexidade de processos autodestrutivos que vão acontecendo com histórias. Na verdade, a gente não está falando de suicídio só, a gente está falando de várias histórias, portanto, de várias famílias. Famílias que trazem algumas pessoas com mais vulnerabilidade, mas famílias que demonstram a disfuncionalidade. Isso quer dizer, quando você me pergunta, né, como é que a gente pode ajudar um familiar? Primeiro, a gente precisa entender onde está esse adoecimento existencial. Então, em vez de falar que é um caso de saúde mental, eu falo que é um caso de saúde existencial. E onde existe a disfuncionalidade desta família que muitas vezes, né, pede por socorro, e não é incomum se acontece uma tentativa de suicídio, um caso de autolesão, a família me procurar ou procurar os profissionais de saúde pedindo socorro, né? E aí, então, a gente precisa entender que uma pessoa que traz esse sofrimento, escancara este sofrimento, né, sendo pela tentativa de suicídio ou pelo comportamento autolesivo, começa a trazer uma comunicação familiar. Isso quer dizer, como é que a gente pode preparar? A gente precisa trazer a família juntamente, entender e não colocar aquela pessoa que foi trazida como bode expiatório. E aí, então, a gente fala de onde vem este sofrimento, onde dói, porque esse é um ensinamento do Schneidman, que a gente precisa perguntar para aquele que se apresenta em vulnerabilidade, onde dói a ponto de você querer se matar. E aí a gente vai fazendo esse trabalho também, ampliando a nossa compreensão também com a família, tá? Porque a gente pode pensar que um processo autodestrutivo não é somente individual, mas é também sistêmico. Ou seja, está dentro da família. Elaine, como é que a gente... Seria a prevenção, vamos falar um pouco da prevenção. Seria ideal que toda a família fizesse uma terapia para se prevenir contra esses gestos em relação ao suicídio, gestos que a gente poderia achar definitivo. Como é que seria essa prevenção? Depende. Já que está no núcleo familiar, né? Pode estar no núcleo familiar o problema do suicídio, né? Sim. Se for uma questão, se você estiver me falando da questão de quando tem um indivíduo pensando no suicídio, ou a questão da autolesão, o ideal seria, sim, que a família pudesse vir, é fundamental, inclusive, né? Mas quando a gente pensa em prevenção, de modo geral, né? A Karina estava falando do núcleo familiar, que é, sim, fundamental, mas eu acho que são duas questões, né? Eu acho que tem a questão do núcleo familiar e tem uma questão do social, que é fundamental, que eu acho que é quebrar o tabu, e a Karina também fala muito isso, da importância de se quebrar o tabu, com relação ao suicídio, de se falar mesmo sobre suicídio, mas de falar disso de uma maneira mais séria, né? De uma maneira de olhar para isso de uma outra maneira, de inverter o nosso olhar, né? Então, primeiro, o que é o suicídio e quais são as possibilidades, até para a gente poder olhar como qualquer pessoa ao nosso redor, como inclusive nós mesmos, como alguém com riscos. E isso no sentido de respeitar e validar o sofrimento que aquele indivíduo está dizendo que existe. Porque nós temos uma tendência de não validar o sofrimento, de achar que tudo aquilo vai passar. Então, em primeiro lugar, parar para ouvir o sofrimento que está sendo relatado, validar e perguntar como é que a gente pode ajudar e também ter a coragem de olhar no olho e perguntar, quando existe uma questão, se a pessoa está pensando, sim, em se matar. Isso é fundamental que a gente tenha coragem. O problema é que o suicídio é um tabu, né? Eu não quero conversar sobre o assunto e não converso com as pessoas. Exatamente. A morte é tabu.
E o suicídio é um tabu ainda maior, e isso precisa ser quebrado, porque é muito fácil a gente dizer que o suicídio pode ser prevenido, mas se nós não falamos sobre isso e não ouvimos alguém que está dizendo que quer se matar. E veja, dá para entender que você não consegue ouvir que você ama, dizer que vai se matar, isso dá para entender. Porque não dá, você não dá conta de ouvir. Mas quanto menos nós nos prepararmos para isso, quanto menos nós orientarmos as pessoas, menos você vai dar conta de ouvir. Quanto mais eu disser para você, o Franklin, Joel, olha, você precisa ouvir, você vai, mesmo não querendo, você vai colocar isso. Porque, veja, os sinais, eles são percebidos depois da morte. Eles não são percebidos antes porque a gente não consegue falar a respeito disso. Então, quando a gente diz 90% dos suicídios poderiam ser evitados, nós só aumentamos a culpa daquelas pessoas que estão tocadas pelo suicídio de alguém que elas amavam. Porque, então eu não vi? Não deu conta de ver e ouvir, porque nós não falamos sobre suicídio. Então, primeiro a gente precisa falar primeiro junto. Primeiro nós precisamos falar de suicídio de um modo geral. E primeiro também, nós precisamos, quando alguém na nossa família, ou enfim, quando alguém traz o risco, nós precisamos ouvir e a família toda precisa ir. Veja, já é difícil a pessoa que pensa em se matar, já é difícil que ela busque ajuda, ou que ela aceite essa ajuda, imagina o que é para a família. E nós temos um outro preconceito muito sério, que é não só com o atendimento psicológico, que é mais fácil, mas também com os cuidados psiquiátricos e quando há necessidade de medicamento. Então, algumas coisas são muito difíceis, né, de serem lidadas por conta de todo esse preconceito que existe com relação à morte e suicídio. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O OMS quer a redução das taxas de suicídio em pele, pelo menos em 1/3 até 2030. É um número razoável. O Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Em 2019, mais de 700 mil pessoas perderam a vida desta forma, uma em cada 100 mortes. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que não se pode nem se deve ignorar este problema. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Segundo Tedros, a atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia e muitos dos fatores de risco, como perda de emprego, stress financeiro e isolamento social, ainda muito presentes. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Atualmente, apenas 38 países têm uma estratégia nacional de prevenção para esta área. A OMS diz que é necessária uma aceleração significativa para cumprir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de redução de 1/3 nas taxas globais até 2030. A agência lançou uma nova orientação abrangente com ação em 4 áreas: meios de suicídio, educação dos mídia, capacidades socioemocionais para adolescentes e, por fim, identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório ODS. Hoje estamos falando sobre suicídio com as psicólogas, a Karina Fukumitsu e a Eliane Alves. Franklin Valverde, as nossas duas convidadas falaram do preconceito e a dificuldade das famílias conversarem. Nós sabemos que esse preconceito estava também na imprensa. Nos anos 60, né, do século passado, os nossos chefes falavam, não se fala em suicídio, porque isso pode ajudar a influenciar as pessoas a cometerem mais suicídio. E nos meios de comunicação permaneceu durante um tempo, né, sem se falar disso, quando era importante se falar, né? Então, nós temos um histórico já de negação, né?
É a verdade, respeito Joel. do suicídio. É uma coisa que é uma regra, digamos, que ela não está explícita, mas ela está implícita no dia a dia das relações, né? Eles evitam falar. Agora, o que é triste, Joel, que sempre que se dá um destaque para a questão de alguma figura, alguma pessoa proeminente, ou conhecida, famosa que se suicida, né? Ou às vezes até não, às vezes é uma pessoa que está com algum problema, isso é divulgado, acaba sempre acontecendo outros suicídios depois, né? Por isso que a imprensa acabou evitando, porque ela acabou sendo acusada de fomentar o suicídio, né? Que é um Agora, absurdo, né? que é um absurdo, né? Agora, nós temos que falar antes de acontecer esses casos, é que a imprensa deve divulgar, né? Porque quando acontece, realmente, tá aí os números, né? Realmente há um aumento, né? Não muito exponencial, mas há um aumento dos casos de suicídio. Então, você tem que fazer um trabalho preventivo, e nisso a imprensa falha. Você sabe que duas coisas, as nossas duas convidadas falaram em histórico, né? Na história. E eu me lembro que dois suicídios públicos me impactaram muito, né? Foi nos anos 60 mesmo, aquele Jean Palácio, quando a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, e o Jean Palácio foi numa praça pública e botou fogo no próprio corpo. Esse suicídio público me impressionou muito. Eu era um garoto, né, na época, mas aquilo ficou. Eu trouxe e discuti isso com vários entrevistados a respeito disso. Isso faz parte da história. E também me impressionou muito aquele chinês na Praça da Paz ali. Na verdade, não foi um suicídio, né, porque ele estava barrando lá os tanques e, bom, sumiram com ele, né? E depois, oficialmente, disseram que ele cometeu suicídio na prisão. Mas essa lembrança... Mesmo na história do Brasil, né, João? Nós temos Getúlio Vargas, né, que cometeu suicídio, né? E o Vladimir Herzog, que foi assassinado e a repressão diz que ele se suicidou, né? Muito bem. Mas você tem mais informações. Sim, João, eu tenho muitas informações. A primeira delas é sobre uma parceria que o Observatório fez com a Recitec, né? Neste ano, o Observatório Terceiro Setor iniciou uma parceria com a REURB, Recicladora Urbana, e com a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, que resultou no programa Recitec, né? O que vem a ser esse programa? Por meio dele, empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos descartes dos aparelhos de TI e de telecomunicações. Os materiais em bom estado são recondicionados e equipamentos seminovos a serem destinados a institutos com projetos de inclusão digital, escolhidos por quem doou, pela doadora. Saiba mais no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E, Joel, a cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma série de enquetes, né? Para, de uma certa forma, a gente sentir um pouco como é que está o termômetro, né, a respeito do tema que nós vamos abordar. E, no caso, nós estamos em setembro amarelo, né, o mês de prevenção do suicídio, e nós não fizemos uma enquete, não, nós fizemos 3 enquetes. E eu vou falar das 3 enquetes, depois vou pedir que tanto a Karina como a Helene façam um comentário sobre o resultado dessas nossas 3 enquetes. A primeira que nós fizemos, alguém que você conhecia já se suicidou? E olha só o resultado, 61% disse que sim, contra 39% disse que não. A outra questão que nós colocamos na nossa enquete é, você já teve medo de uma pessoa querida se suicidar? Aí olha só, aí aumentou. 86% disse que sim, que teve esse medo de uma pessoa querida fosse querer se suicidar, e 14% disse que não. E a nossa terceira e última enquete que nós fizemos dentro do Setembro Amarelo, você considera importante falar sobre a prevenção de suicídio? E olha só o resultado, uma coisa inédita nas nossas enquetes. 100% das pessoas disseram que sim, que é importante você tratar sobre a prevenção do suicídio. A gente pode começar o comentário com a Karina. Franklin, eu acho importante vocês terem feito essas enquetes, porque trazem números, mas números não são vidas, mas a gente tem uma avaliação, ou pelo menos uma perspectiva da gravidade, né, que a gente tem vivido. Realmente, quando a gente fala que, primeiro, 61% ou 60%, um pouquinho mais, né, de pessoas que já tiveram pessoas que tentaram o suicídio. Isso realmente é um número expressivo. Aí a gente pensa assim, você tem medo, né, de alguém que você conheça se mate, e aí aumenta este número. 86.
Pois é, 86, né? E aí, assim, você vai trazendo essas possibilidades, porque quando a gente fala de suicídios, a gente lida em 3 áreas que eu costumo falar: a impotência, o não saber e a absoluta falta de sentido. Tanto é que eu acredito que uma dos meus maiores desafios é lidar com o não saber, com a falta de sentido do outro, né? E isso realmente aumenta o medo. Por quê? Porque quem de nós não tem medo, né, da morte do outro e da própria morte? Né? Todos nós temos, principalmente em situações de vulnerabilidade. Isso quer dizer que realmente, como a Elaine falou, ninguém está isento, né, de entrar em contato com um pensamento, né, de morte como possibilidade. E aí, então, eu trago a frase do Schneidman, que fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre suicídios e quanto é importante se falar sobre o suicídio, a gente tem que saber o como se falar, tá? E aí existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para tratativa e para as notícias de suicídio, que é o que vocês trouxeram há pouco, né? Do receio dos jornalistas, do receio de fazerem, né, notícias a respeito do suicídio por, né, ter esta ideia do contágio, tá? Agora, como é que a gente trata o suicídio e como é que a gente aborda? Sem dar detalhes, sem culpabilizar, sem oferecer, né, razões simplistas, reducionistas, né, e sem trazer um certo sensacionalismo e uma romantização em relação aos casos de suicídio. É importante, mas mais do que importante de falar, é importante a gente saber como falar. Então, é por isso que vocês estão trazendo esta entrevista, esta nossa fala, para que a gente possa cada vez mais se conscientizar que é preciso, sim, né, falar sobre de uma maneira respeitosa, não expondo mais nem a pessoa que tentou o suicídio, nem o enlutado por suicídio. E aí, então, realmente, a gente precisa cuidar deste cenário. Quero repercutir com você também as nossas enquetes, Elaine. Sim, eu fiquei ouvindo ali e fiquei pensando quem não tem medo de perder alguém pelo suicídio, por todos os motivos, né? Primeiro pelo medo imenso de perder, pelo medo da falta de compreensão, pelo medo de pensar o que eu poderia ter feito, enfim, por todos os medos que todo mundo traz o tempo todo. E trazer isso que a Karina trouxe, assim, quanto é difícil lidar com a falta de sentido do outro, né? Nos nossos atendimentos, acho que isso é o que mais chama atenção e acho que isso é o que a gente mais busca discutir, né? Como lidar com a falta de sentido do outro, porque não dá para a gente levar sentido para o outro. Ele precisa encontrar sentido para continuar. E por mais que a gente coloque essa frase que ela trouxe do Schneidman, que é importante, né, que é uma questão definitiva, né, para um problema temporário, mas como é que o outro precisa concluir isso, né? O outro precisa perceber isso em algum momento. E se você pensar que o suicídio acontece num momento de crise, e crise é o período em que você não tem a menor condição de julgar e de decidir, e é um momento de decisão, porque o suicídio acaba sendo uma decisão quando você não tem possibilidade nenhuma de decidir, enfim, né, tem a ver com a nossa impotência, né, de colocar isso. Então, eu fiquei pensando, né, nessa enquete, o quanto ela é importante e traz também a importância de se falar cada vez mais, isso que a Karina trouxe, da importância deste programa e de que ele seja feito não só no Setembro Amarelo, mas que ele seja realizado o ano todo. Que a gente, nesse momento, nós temos discutido uma outra questão do Setembro Amarelo, que é o risco da banalização do Setembro Amarelo. Porque ele veio com uma importância muito grande e, de fato, ele melhorou questões, que foi trazer o tema do suicídio à tona, foi encorajar as pessoas a pedir ajuda, né, foi trazer isso realmente
trouxe, mas também empoderou muitas pessoas a se sentirem, empoderou as pessoas a falarem sobre o suicídio sem muito embasamento, né? Sem muita condição, enfim, houve o risco, e hoje se discute esse risco, né, da banalização, não também do suicídio, mas de como lidar com o suicídio, né? De repente todo mundo virou especialista, né? Eu, por exemplo, não sou suicidologista, eu sou especialista em luto, diferente da Karina, né, que dedica uma vida a estudar o suicídio. Eu estudo luto, e o luto por suicídio entra nisso, né? Olha só, são Eliane, questões diferentes. você está falando uma coisa interessante, e eu gostaria de te ouvir, a Karina também. A gente percebeu que existe um certo preconceito, um preconceito na sociedade, dentro da própria família, que é a extensão da sociedade. Na abordagem de duas especialistas, no seu caso, como você separa a culpa e a responsabilidade? Obviamente que a culpa da família não é possível porque foi um gesto individual próprio, mas como você define a responsabilidade nesse contexto familiar e da sociedade? Continuo dizendo a mesma coisa com relação à culpa, né? Como responsabilizar alguém pelo suicídio do outro, né? A responsabilidade, não a culpa, mas a responsabilidade do suicídio é da pessoa que se mata, mesmo que ela não tenha a menor condição de ser responsável por ele. Então, deixa eu acrescentar, fazer essa pergunta para a Karine e acrescentar mais uma coisa. Poderíamos responsabilizar, por exemplo, o governo pela ausência de políticas públicas para conscientizar a população a respeito da importância da prevenção do suicídio? Olha, Joel, primeiro tem uma frase que normalmente nos casos de pós-venção, e principalmente quando eu lido com lutos por suicídios, né, eu trago esta frase: o ato suicida é um ato único e exclusivo daquele que se matou. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não apresentar explicações reducionistas. A tua pergunta, né, ela traz somente um viés, culpabilizando, né, a falta de políticas públicas, que, assim, eu acho que a gente precisa, e aí trazendo a pergunta que você fez para a Elaine, né, e que você estendeu para mim, a diferença entre a culpa e a responsabilização, tá? Eu acho que tem uma grande diferença. Se a gente entender o termo responsabilidade como habilidade para responder, ability to respond, ou seja, responsibility, né? Que é esta responsabilidade, e que uma abordagem que eu trabalho da Gestalt terapia, a gente fala que responsabilidade significa habilidade para responder. Nós somos realmente aquilo que nós fazemos com o que é feito da gente. Isso é Sartre trazendo também esta proposta, que muito é melhor a gente culpabilizar, né? Ou é melhor a gente se habilitar para responder, independente da falta de políticas públicas, você entende? E eu acho que então a gente assume um certo protagonismo. Por quê? A culpa é uma certa ruminação e uma certa tentativa de colocar potência na gente quando a escolha já foi feita, a ação já aconteceu. Então, quando alguém fala para mim, é culpa minha, eu falo, você tem culpa de não adivinhar as tuas escolhas e as direções, porque a gente só sente culpa, vejam bem, quando a gente percebe que o resultado das nossas ações deu ruim, sabe? Você fala, nossa, eu deveria ter ido para a direita, porque culpa significa dívida. Isso quer dizer, quando que a gente se sente endividado? Quando a outra escolha que você poderia ter adotado não deu certo. E aí, então, a gente fica, né, travado com essa situação. Olha que interessante, você estava falando, Karina, a respeito da culpa, mas, por exemplo, ela pode surgir usando aí, você é especialista em Gestalt terapia. Então, as pessoas têm que fechar o círculo. Aí você fala assim, olha, a minha irmã, meu amigo, ele fechou o círculo, mas mesmo assim ele se matou. Sim, porque a gente primeiro, quando a gente fala fechar o círculo, essa gestalt, e eu falo, nem todas as gestaltem precisam se fechar. E não são fechadas, principalmente quando a gente fala sobre luto, Joel, por suicídio. Por quê?
como é que você vai falar que um processo de luto vai se finalizar? Não existe para a gente esse tipo de compreensão, pelo menos para mim, né? Porque, principalmente pelo luto por suicídio, a pessoa está tão em carne viva, como é que você vai falar que fechou? Fechou para a pessoa, e é isso que eu faço a provocação no meu doutorado. Acabou o sofrimento daquele que se matou, mas iniciou o sofrimento daquele que ficou, que é o Do enlutado entorno, por né? suicídio, do entorno. Quer dizer, como é que você vai fechar um sofrimento? Não se fecha, você vai administrando e vai tentando lidar dia após dia, momento após momento. Deixa eu fazer um anúncio aqui, fazer um convite para você que acompanha o nosso programa. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e como você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você pode assistir também as lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Hoje tem live no Observatório às 17 horas, com a professora Marina Penchilivanes. Ela é idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Se você quer acompanhar a live do Observatório, não esqueça, anote aí, hoje, 17 horas, tem uma live com a professora Marina Penchilivanes. Muito bem. Frank Valverde, você teve algum amigo nosso, um colega nosso, tal, que se suicidou, que você lembra? Olha, João, sim, a gente acaba sempre tendo alguém próximo que acaba cometendo esse ato aí, né? Às vezes a depressão, às vezes problemas insolucionáveis na sua vida, e ele acaba encontrando como última saída dar fim à sua vida, né? Enfim. Lamentável, Verdade. lamentável. E aí a gente precisa acrescentar também o auxílio, né, no nosso sindicato de jornalistas, de terapeutas que esclareçam para nós jornalistas de como tentar enfrentar situações sem que se busque, né, o ato definitivo, como as nossas convidadas dizem, né, que é o suicídio. Você tem alguma informação? Sim, vamos falar um pouco sobre os destaques do Observatório do Terceiro Setor, do nosso site, né? Lá convido a todos e a todas, antes disso, né, que entrem no observatório 3setor.org.br, e lá nós vamos ter uma série de informações, uma série de matérias, como, por exemplo, onde estão as 40 mil crianças que desaparecem por ano no Brasil. Tem uma matéria que trata sobre isso, uma outra que fala sobre mulheres na ciência, os desafios e conquistas ontem e hoje, né? Como que as mulheres conseguem se destacar também, né? Às vezes as dificuldades desse destaque feminino, né? Numa sociedade extremamente machista como a que nós vivemos, tá? E tem uma matéria que eu acho que é bastante importante destacar também, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que a ditadura torturou e colocou no manicômio estudante que alfabetizava lavradores. Olha só essa história que a Maria Fernanda Garcia conta para nós. Ela conta o quê? A história da estudante Silvia Montarroios, que tinha apenas 17 anos, quando foi presa pelo regime militar, em 64, né, por distribuir um jornal dito de conteúdo subversivo e alfabetizar lavradores. Esse foi o grande crime dela, né, quer dizer, alfabetizar lavradores. E ela relata toda essa história, essa trágica história dela, dentro de um livro chamado Requiem para Tatiana, ou por Tatiana, né? Esse drama vivido pela ativista, relatado em 400 páginas desse livro, onde ela conta toda essa passagem que ela teve dentro do manicômio, né? Essa matéria e outras matérias do Observatório, você tem disponível também o formato de áudio, né, por meio da ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos, né? O Observatório trabalhando para a integração e acessibilidade do seu conteúdo para todos e todas, Joel. Muito bem, perguntas às nossas convidadas?
Sim, eu tenho uma pergunta aí, acho que vem dentro desse momento que a gente está vivendo, até antes da pandemia, agora talvez até tenha, digamos, piorado a situação, mas já vinha antes, que é o cyberbullying. Tá? Então, como que o cyberbullying tem, de uma certa forma, tem sido um fator para detonar os casos de suicídios? Eu gostaria que, dentro dos estudos delas, elas fizessem algum comentário sobre isso, e mais ainda, como que os pais, né, que em geral são adolescentes, crianças que às vezes entram, né, que sofrem esse cyberbullying, né, sendo cancelado, né, virou moda, vamos cancelar fulano, né, por qualquer coisa estão cancelando fulano, enfim. Então eu gostaria que elas falassem um pouco sobre isso. Podemos começar pela Elaine. Olha, eu tenho pavor do cyberbullying. É algo que me assusta muito, porque assim, algo que se perde o controle, né? O bullying, ele já era assustador, porque a qualidade do bullying tem sido cada vez mais aperfeiçoada e tem sido muito assustadora, mas o cyberbullying, você perde completamente o controle, e quando vocês tinham falado das meninas, né? Pelo menos em consultório, e sim, as meninas são as que mais sofrem com cyberbullying, os meninos sofrem também, mas as meninas, elas sofrem muito com cyberbullying, elas são extremamente expostas, ainda tem muita questão do quanto a menina se preocupa com as questões morais dela, né? Infelizmente, ainda tem essa questão do nudes, que elas são muito vulneráveis à questão do nudes, e isso acho que é uma das piores consequências que eu vejo do cyberbullying, além disso de que você disse que tem que cancelar, né? Quando as pessoas resolvem cancelar alguém, e aí o suicídio vem para cancelar de fato, né? Então, acho que o cyberbullying tem um ponto muito forte, sim, uma força muito grande no suicídio por conta da humilhação. Eu acho que a vergonha é uma questão importante e a humilhação é muito grave, né? Dentro de todos os aspectos, e na adolescência a gente ainda tem uma questão mais de uma fragilidade maior ainda nessa formação de personalidade. Então, bom, eu tenho medo, medo muito grande do cyberbullying, não sei como lidar com isso. Acho que precisava ter uns congressos e mais congressos só sobre cyberbullying e como eliminar, ferramentas muito disponíveis, de fácil acesso, para a gente bloquear o cyberbullying imediatamente, assim que ele fosse percebido, para que ele não tivesse a dimensão que ele tem. Porque isso eu entendo como muito forte e um risco muito alto para o suicídio, sim. Karina, você também tem medo do cyberbullying? Eu tenho, né? E eu acho que o medo faz parte de todos nós seres humanos, que a gente não consegue ter o controle. Aliás, o medo é o contrário do controle. Isso quer dizer que com cyberbullying acabou-se as fronteiras precisas. Como é que a gente vai lidar com a exposição dos nossos filhos e a nossa própria, porque hoje em dia o nosso contato tem sido, em virtude inclusive da pandemia, tem sido muito mais virtual do que presencial. Então, a gente realmente ficou sem essa proteção, e no tete-a-tete nós poderíamos, inclusive, né, lidar com esses conflitos. Agora, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com as pessoas que sofrem pelo cyberbullying é fortalecê-los, principalmente nesses aspectos. O que significa vergonha para você? Vergonha significa quando você imagina que você não está correspondendo a uma idealização. Então, o trabalho que a gente precisa fazer, principalmente com os jovens, é fortalecimento, né, da maneira como eles são, e que isso, né, começa a ficar muito fragilizado no jovem, porque eles, normalmente, eles acabam acreditando que a aparência vale muito mais a pena do que a essência, da maneira como eles podem ser. Então, esse trabalho de fortalecimento, fomentar, inclusive, e ampliar a rede de proteção, são algumas alternativas e algumas ações que eu tenho feito com os jovens, né? E com os adultos, porque, por incrível que pareça, realmente está todo mundo nessa situação de ataque, de permissividade, de invasão das nossas fronteiras. Isso quer dizer o que eu falo para todos nós, para que a gente possa nos fortalecer, acreditando que a gente não é só a conexão virtual,
para que cada vez mais a gente tenha conexões presenciais e que façam sentido para a gente falar, você não é aquilo que você, ou que as pessoas acham que você é. Então, esse trabalho é um trabalho muito mais, né, inclusive de dentro para fora do que fora para dentro. Que é Muito bem. Nós temos, olha, mais 8 minutos de programa. Passou rápido a conversa com vocês. Frank, eu preciso que você falasse rápido sobre o Observatório em Movimento, que inclusive uma das nossas convidadas, a Karina, participa, dando informações importantes a respeito do assunto. Mas se você falasse sobre o Observatório em Movimento, já desse seu destaque final para a gente finalizar com os nossos convidados. Rapidamente aí, porque o tempo é curto, né? O Observatório em Movimento é uma campanha que o Observatório faz para ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, dando dicas de como melhor viver nesse momento de pandemia e depois da pandemia, inclusive. Então, convido a todos e a todas que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. E vou falar também, aproveitando rapidamente, de uma nova ferramenta que nós temos, Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Saiba mais no apoie3setor.com.br, 3 também em numeral. E o meu destaque final, Joel, no Setembro Amarelo sempre se fala sobre o suicídio, mas nós temos que, na verdade, amarelar, né, o ano inteiro. Nós temos que falar de suicídio o ano inteiro. Isso é importantíssimo, ainda mais no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Muito bem. 1 minuto para cada uma das nossas convidadas, para a gente fechar nossa entrevista. Eu posso começar com você, Karina. O que mais importante, as pessoas que nos ouvem podem assimilar a respeito da prevenção, que é fundamental para que se evitar que um colega, um amigo, um parente possa cometer o suicídio. O que ele deve fazer? Prevenção ao suicídio deve ser prática diária. Primeiro, se a gente precisar acolher, cuidar do sofrimento existencial, a gente precisa oferecer ajuda e buscar atendimento, encaminhamento para psicoterapia, para psiquiatria, e a gente precisa realmente ampliar essas redes de proteção. E aí a gente não pode esquecer do CVV, Centro de Valorização à Vida 188, ou cvv.org.br. É uma indicação que tem ajudado a muitas pessoas em situação de desespero existencial. Muito bem, Elaine, quais seriam as informações que você poderia deixar em relação à prevenção? E também pode encerrar falando daquela que é a sua especialidade, que é o luto. Que dicas importantes você teria a dar no final da nossa entrevista? Bom, o que eu acho que é importante, e eu coloco sempre, se você perceber alguma coisa, aborde diretamente, não tenha medo, né? Olhe nos olhos da pessoa e pergunte diretamente se, por acaso, ela está pensando em se matar, seja direto, não é em fazer, se ela está pensando em bobagem, se ela está pensando em porcaria, porque isso pode ser qualquer coisa. Se por um acaso ela pensa em se matar, viu na rede social, ouviu falar, ela falou alguma coisa, você por acaso está pensando em se matar, e como eu posso te ajudar? Não tenha medo de fazer isso, essa pessoa, tudo que ela quer é uma porta, um gancho para que ela possa falar. Ela já tentou falar para outras pessoas que não ouviram, e ela precisa que alguém ouça. Então, seja direto, pergunte diretamente. Isso é o que eu sempre digo para as pessoas, não tenha medo de perguntar e de oferecer ajuda. A minha especialidade, né, eu sou especialista em lidar com o luto, né, então o luto por diversas possibilidades, o luto por suicídio é uma delas, aliás, o luto por suicídio é um dos lutos mais difíceis de serem elaborados. Porque tem que lidar com a culpa. Como se livrar da culpa? Então, na verdade, como se livrar da culpa? Todo luto tem culpa, não existe enlutado sem culpa. A questão do luto por suicídio ter uma culpa maior é porque a sociedade cobra isso da pessoa enlutada, né? A sociedade joga essa culpa na pessoa enlutada, né? E ela também busca a própria culpa. Então, primeiro é ela poder entender a questão do suicídio, né? Ela poder conseguir entender que o suicídio não é culpa, não tem culpa, mas tem um processo, essa é a grande questão, tá? E existem lutos por várias outras situações, não só por morte concreta, mas por perdas, por rompimentos de vínculos importantes e significativos para cada pessoa. O Brasil ODS está terminando. Agradeço a presença de Karina.
Fukumitsu, psicóloga, psicopedagoga e especialista em terapia. A Ilane Alves, que é psicóloga e docente e membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Obrigada. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.